E aí, galera? Hoje eu quero falar sobre uma coisa que me faz pensar muito. Olhem para o universo. Todas as estrelas, planetas, galáxias. É uma imensidão que parece não ter fim, né? Como é que a gente pode olhar para tudo isso com tanta complexidade, tanto mistério, e acreditar que a resposta para todas as nossas perguntas está num único livro escrito por humanos milhares de anos atrás? O universo é gigante demais, cheio de coisas que a gente mal entende. A realidade não faz sentido se for baseada só em uma história antiga. Tem muita coisa lá fora. E se a gente se prender só a uma narrativa, estamos deixando de enxergar o verdadeiro mistério que existe. Hoje quero conversar sobre algumas questões que geram muita reflexão quando pensamos na história de Adão e Eva. Um dos pontos que sempre me chama a atenção é a cobra falante, que, segundo a narrativa, enganou Eva. Essa cobra é muitas vezes interpretada como o diabo, e isso levanta uma pergunta importante. Se Deus é perfeito e criou tudo, por que ele permitiu que um ser assim enganasse Eva? A cobra fala com Eva e a convence a comer do fruto proibido. E para mim, isso é um grande problema. Como pode um Deus que é todo-poderoso e perfeito não impedir essa situação? A partir de uma simples mordida na maçã, todo o plano de Deus para a criação se desmorona. Isso faz a gente se questionar. Se ele é tão perfeito e está no controle, por que não impediu esse engano? A história termina em destruição e expulsão, e parece que Deus, de alguma forma, ficou de braços cruzados enquanto tudo isso acontecia. E isso nos leva à questão do sacrifício de Jesus. Por que Deus decidiu mandar seu próprio filho para morrer pelos pecados da humanidade, se foi ele quem permitiu a queda em primeiro lugar? Se Deus já sabia que isso ia acontecer, parece um ciclo sem fim de confusão. Além disso, tem a questão de como Deus exige que sigamos a fé cristã cegamente. Ele nos deu uma mente inteligente para pensar e questionar, mas ao mesmo tempo espera que aceitemos tudo sem dúvidas. E se a gente não seguir essa fé, corre o risco de ir para o inferno. Isso parece injusto, especialmente considerando que muitas pessoas têm crenças diferentes ou nunca tiveram a chance de conhecer essa fé. Esses elementos tornam a narrativa bem complexa e, para muitos, difícil de aceitar. A falta de lógica em como tudo se desenrola só aumenta as dúvidas sobre a natureza de Deus e o propósito por trás de tudo isso. Olha, a história de Adão e Eva, quando você para pensar, parece muito mais um conto criado por humanos do que algo vindo de um ser supremo. Sério, é como uma fábula antiga. Você tem o cenário perfeito, um jardim paradisíaco, uma árvore com frutos proibidos, uma cobra falante e, no final, uma consequência gigantesca por uma escolha simples. Parece muito aquelas histórias que as culturas antigas contavam para ensinar lições de moral. Primeiro, qual o sentido de Deus, sendo onisciente, criar um paraíso, colocar uma árvore ali e falar: vocês podem fazer tudo, menos tocar nessa árvore? É tipo uma armadilha, sabe? Deus já sabia que eles iam acabar comendo o fruto. Então, por que criar esse teste? Isso soa muito mais como uma narrativa simbólica, uma forma de passar uma lição sobre obediência e consequências do que algo que realmente aconteceu. E vamos combinar, uma cobra falante, a gente já viu isso em outras mitologias antigas, tipo a egípcia, onde animais falantes faziam parte das histórias. Isso era comum nessas culturas. Então, a cobra do Jardim do Éden parece mais um símbolo da tentação ou do mal, mas não uma coisa literal. A ideia de que todo o destino da humanidade foi mudado por uma conversa entre uma mulher e uma cobra parece no mínimo difícil de acreditar. Aí vem o pecado original. Tudo começou com uma simples mordida num fruto e de repente toda a humanidade é punida? Sabe, isso parece muito mais uma maneira antiga de tentar explicar por que o mundo tem tanta coisa ruim como sofrimento e morte. Em vez de ser uma explicação lógica ou divina, parece uma forma que as pessoas encontraram de lidar com o que não entendiam e achar uma razão para as coisas darem errado. Então, para mim, essa história de Adão e Eva parece mais um conto criado pelas pessoas para explicar o sofrimento e o mal no mundo, com uma lição de obediência e culpa no meio. É uma narrativa que faz sentido como fábula, mas se você para analisar, ela não tem muito peso como verdade absoluta. A realidade não é movida pela crença em algo só porque você quer acreditar. Acreditar em algo não faz com que isso se torne verdade. Vamos juntos questionar e explorar essas narrativas para descobrir o que realmente faz sentido.